No módulo 5, vamos estudar cristalografia geométrica. É uma ferramenta para estudar o empilhamento dos átomos. No módulo anterior, já introduzimos a cristalografia geométrica, a ferramenta matemática que nós vamos utilizar para estudar o empilhamento regular dos átomos. E vamos continuar com este tema aqui. Sobretudo, saber identificar direções e planos característicos, planos cristalográficos importantes nos vários modos de empilhamento que terão um impacto mais tarde nas propriedades mecânicas. Portanto, a primeira coisa a fazer é saber identificar as direções e os planos. E há regras para isso. E é isso que nós vamos ver. São os índices de Miller. Os índices de Miller para as direções e os índices de Miller para os planos. Permitem identificar perfeitamente uma determinada direção e um determinado plano. E é isso que vamos ver. Portanto, índices de Miller. Começamos pelos índices de Miller de uma direção. Tem aqui um exemplo e tem aqui 1, 2, 3, 4 passos a seguir. Portanto, a primeira passo é considerar uma determinada direção. Estamos a falar de direções cristalográficas. São direções que passam pelo centro dos átomos. Direções, há uma infinidade delas. Mas eu estou interessado apenas nas cristalográficas. Okay? Primeiro passo, então, traçar uma paralela à direção considerada passando pela origem. Portanto, estamos aqui a usar este referencial aqui. A direção passa aqui pela origem, ok? E passa por átomos. Aqui está representado apenas o centro do átomo, não é a escala real. Segundo ponto. Determinadas coordenadas de um ponto qualquer pertencem a essa rede segundo os eixos x, y, z, de acordo ou em função dos vetores. Aqui temos dois. 1, 2 e 3, ok? Em função do vetor A e do vetor B e do vetor C. É o segundo passo. Portanto, usando, por exemplo, este ponto aqui que pertence à reta. Segundo o A, eu ando de 1, ok? Aparece aqui o 1. Segundo o B, eu ando de 1 meio, mais ou menos 1 meio. Não é mais ou menos, é exatamente 1 meio de B. Portanto, aparece o que é 1 meio. E segundo o C, é exatamente aqui 2. 1, 2. Represento aqui os 2. Segundo passo, está feito. Terceiro passo, calcular os menores inteiros com a mesma relação, ou seja, os índices fracionais são eliminados multiplicando todas as coordenadas pelo denominador comum. Ok? Olhando para 1, 1 meio e 2, qual é o denominador comum? Primeiro há uma fração, é 1 meio. Portanto, qual é o denominador comum para eliminar as frações? É o 2. Portanto, multiplico os 3 por 2 para eliminar frações. 1 vezes 2, 2. 1 meio vezes 2, 1. 2 vezes 2, 4. Ok, o terceiro passo está feito. Finalmente, o resultado final é colocado dentro de parênteses retos. E a simbologia utilizada para as direções é o W, entre parênteses retos. Portanto, fica então 2, 1, 4. Ok? 2, 1, 4. Muito bem. Para os planos, as regras são ligeiramente diferentes. Vamos ver. Mais uma vez, temos o caso aqui muito geral de um sistema com 3 vetores, o A, aqui o B e aqui o C, e tem aqui um plano representado. Primeiro passo, determinar as interseções do plano com os eixos cristalográficos segundo os eixos x, y, z. Portanto, segundo o x, em função do A, e ele interseta aqui num terço, ok? Segundo o y, em função do B, e ele interseta aqui em 2, portanto, 1, 2B, e segundo o C, aparece aqui no 1. Ok. Segundo, primeiro passo está feito. Segundo, calcular os inversos aritméticos. Tem que fazer os inversos. Portanto, o inverso de 3 dá 3, o inverso de 2, 1 meio, o inverso de 1 é 1, obviamente. Finalmente, não é finalmente, ainda não. Os índices fracionais temos que os eliminar multiplicando pelo denominador comum. É uma etapa semelhante à etapa que nós vimos para as direções. Portanto, denominador comum 2, tem que multiplicar tudo por 2 para eliminar as frações. 3 vezes 2, 6. 1 meio vezes 2, 1. E 1 vezes 1, 2. E finalmente, coloco o resultado final entre parênteses curvos. E a simbologia utilizada é HH, KL, curvos. Portanto, aqui fica então 6, 1, 2.
e com os parentes curvos, ok? E está concluído a etapa. Muito bem. Se por acaso houver um índice negativo e eu não uso o índice negativo, ponho uma barra por cima do índice. Outra coisa importante é que podemos ter direções cristalograficamente equivalentes e, na verdade, todas as combinações de índices são cristalograficamente equivalentes. Imaginem, por exemplo, a direção 111 ou o plano 111, ok? Todas as combinações, incluindo índices negativos, fazem parte desta família, são cristalograficamente equivalentes, têm a mesma densidade atómica planar, portanto, isto é um plano, mas este plano aqui, por exemplo, pertence à mesma família. E este plano aqui também pertence à mesma família. E por aí fora, todas as combinações pertencem à mesma família. Mas os mesmos índices multiplicado por menos 1, na verdade, dá um plano paralelo. Portanto, isto aqui dá um plano paralelo a este. Eu não vou considerar todos os planos paralelos, só considero um. Portanto, este aqui não é considerado. Tenho que fazer toda a lista, mas desconsiderando aqueles que forem paralelos. Voltando então aqui aos pontos que estávamos a ver, as famílias já discutimos, e para designar uma família, a família de planos são estas chavetas que são utilizados e a família de direções são estas parentes que são utilizados. Há outra coisa interessante que pode ser útil, ou que é útil mais tarde, é que qualquer direção é perpendicular a um plano com os mesmos índices de Miller. Portanto, a direção 111 é perpendicular ao plano 111, por exemplo. Ok, e agora vamos ver exemplos de direções. Tenho aqui algumas representadas e eu vou fazer um ou dois exemplos convosco. Já agora recomendo a visita deste site. É um site que nós criamos para justamente ajudar, simplificar, treinar direções e planos cristalográficos. Portanto, tem aqui algumas direções com os índices de Miller respectivos. Podemos fazer agora algumas, e eu vou fazer algumas convosco. Portanto, vou aqui representar um cubo e uma direção e vou determinar as direções convosco, passo por passo, como nós vimos há um bocado. Okay? Só que há um bocado era o caso mais geral, temos 3 vetores, ok? Segundo x, y, z. X, y, a z. Aqui só tem um vetor, na verdade. Ok? É este. Basta apenas um parâmetro. A célula cúbica tem um parâmetro, ponto final. Não tem 3 diferentes. E agora vamos representar, por exemplo, esta direção. Okay? Quais são os índices desta direção? O primeiro passo é ver, em função de x, y, z, as coordenadas. Portanto, segundo o x, daqui para aqui, eu ando, segundo x, y e z, segundo o x eu ando de 0. É fácil. Segundo o y, ando de 1 em função de a. Este é o a, não é? E segundo o z, não ando de nada. Portanto, aqui é muito simples. O resultado final fica 0, 1, 0. Mais simples do que isto, não há. Podemos fazer um caso um bocadinho mais complicado, ok? Onde há frações. Vamos voltar a representar aqui um cubo. X, Y, Z, recordo-vos que o parâmetro da malha é o A, e vamos representar outra direção. Pode ser, por exemplo, aqui, esta aqui. Bate aqui no 1/2 desta aresta. Quais são os índices de Miller desta aqui? Segundo x, y, z. X, y, z. Portanto, segundo o x eu ando de 1, segundo o y, 0, e segundo o z, aqui é 1/2, alto, que aqui agora tenho frações. Tenho que multiplicar pelo denominador comum, que é 2. Portanto, fica 1 vezes 2, 2. 0 vezes 2, 0. Era para ver se vocês estavam atentos. 0 e 1/2 vezes 2, 1. Resultado final, 2, 0 e 1. Ok? E podemos, assim, por aí fora. Já agora, vamos fazer um em que não começa aqui por esta origem.
x, y, z. Mas imagina que tinham esta direção. Daqui para aqui. Estão a ver? Não passa pela origem. E aqui bate no meio desta aresta aqui. Como é que eu faço aqui? Bom, ninguém vos impede de alterar a origem do sistema. Portanto, podemos trabalhar aqui com este sistema. Não há problema nenhum com o amarelo. E fica então o x', se quiserem, o y' e o z'. Ok? E agora vou determinar em função do x', do y' e do z' quais são as coordenadas deste. Portanto, daqui para aqui, segundo o x, não ando de nada. Segundo o x'. Segundo o y', ando de menos 1. Estão a ver? E segundo o z, ando de 1/2. Ok? Fracionais multiplico por 2, portanto fica 0, menos 2 e 1. E então o resultado final, atenção que menos 2 não posso representar o menos, é uma barra acima, fica 0, 2 barra e 1. Ok? Nada mais simples. Isto para as direções. E podem treinar, podem fazer mais em casa e podem usar esta plataforma. Agora, passava para os planos e treinava também convosco 2 ou 3 para vocês compreenderem a mecânica disto. Portanto, vou passar para o outro e vou representar alguns. Vou representar o meu cubo. X, Y, Z. Vamos representar aqui um plano. Vou começar pelo mais simples. Ok? Este plano aqui. Ok? Não sei se recorda as etapas. Temos que primeiro determinar as interseções com x, y, z em função do parâmetro de malha, que é o A, que é sempre o mesmo, que é em função deste parâmetro de malha. Ok? Como é que eu faço isto? Quais são as interseções com o x? Bom, é um A, é aqui, o Y é fácil, é 1 também, e o Z é fácil, é aqui 1. Não há frações, é direto, estão a ver? Este é o plano mais simples de determinar. E é um dos planos mais importantes, vão ver mais à frente. Portanto, plano 1. Vou fazer outro exemplo convosco. X, Y, Z. Vamos, por exemplo, considerar este plano, esta face aqui, estão a ver? Ok? Segundo, X, Y, Z. Primeiro, as interseções. E ele interseta o X? Pois, não interseta. Portanto, interseção é infinito, não interseta o X. Interseta o Y? Sim, aqui, 1. Interseta o Z? Não. É infinito. Inversos, 1 sobre infinito, vamos admitir que é 0, é essa a convenção, 1 sobre 1 e 0. Portanto, fica o resultado final entre parênteses curvos, 0, 1, 0. Estão a ver? Vamos fazer outro, só mais um. X, Y, Z. Pode ser este aqui. Vão ver? Este aqui bate aqui no meio da aresta. Ok? Quais são as interseções com X, Y, Z? Bom, X é paralelo, portanto dá infinito. Y é paralelo, dá infinito. E o Z dá 1/2. Ok? Inversos, 0, 0, 2. Está feito. Fica 0, 0, 2 o plano. E por aí fora. Portanto, podem agora praticar isto em casa, sozinhos, com esta plataforma que eu vos indiquei. E conclui assim este módulo. Portanto, com este módulo, o que é que vocês sabem fazer? Sabem identificar as direções
e os planos cristalográficos, com os índices de Miller.